Vamos começar a nossa próxima aula. 1, 2, 3 e... Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Teoria Musical. E neste conteúdo nós iremos falar sobre a qualificação dos intervalos. O que seria isso? Os intervalos eles podem ser qualificados em alguns tipos. Existem os intervalos justos, existem intervalos maiores ou menores. Os intervalos justos a gente chama de intervalos de primeira, quarta, quinta e oitava. E os maiores ou menores de segunda, terça, sexta e sétima. Vamos entender melhor o que é isso. O que é um intervalo justo? O intervalo justo ele pode ser classificado em primeira justa, que são intervalos que têm o mesmo som e o mesmo nome. Por exemplo, se eu estou em Dó e continuo nesse mesmo Dó, nem subi nem desci, eu estou no meu primeiro intervalo. Eu estou na minha primeira referência. Então, ele é intervalo de primeira justa. Exemplo, se eu estou em Dó e continuo em Dó, eu estou no meu intervalo de primeira. O intervalo de quarta, ele é formado por um intervalo de 2 tons e um semitom. Por exemplo, se eu estou em Dó e chego até a nota Fá, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um tom de Dó para Ré, vou ter um tom de Ré para Mi e vou ter meio tom de Dó para Fá. Quando eu tenho esta configuração de distância, 2 tons e um semitom, eu digo que eu tenho um intervalo de quarta justa. Ou seja, nós estamos começando a classificar aquelas distâncias que nós havíamos estudado algumas aulas atrás em nomes de intervalos. Por exemplo, se eu tenho um intervalo de 2 tons e um semitom, eu vou ter um intervalo de quarta justa. Se eu tenho um intervalo de 3 tons e um semitom, eu vou chamar isso de quinta justa. Por exemplo, de Dó até Sol, eu tenho 3 tons e um semitom aqui no meio do caminho. E o intervalo de oitava, ele é formado por 5 tons e 2 semitons. Reparem que é uma configuração diferente daquela que a gente viu na primeira aula, que dizia que eram 6 tons. Por quê? Porque o conceito de oitava é o quê? Eu preciso das 7 notas principais, ou seja, se eu começo em Dó, eu vou andar de Dó para Ré, um tom, de Ré para Mi, outro tom, de Mi para Fá, meio tom, de Fá para Sol, um tom, de Sol para Lá, um tom, de Lá para Si, outro tom, e de Si para Dó, meio tom. Ou seja, agora as distâncias que são possíveis na música entre notas, cada uma vai receber um nome. Então eu posso ter 11 possíveis classificações dessas distâncias? Sim, é justamente sobre isso que se trata essa questão de qualificar o intervalo. Intervalo de quê? Intervalo de distância entre as notas. É isso que significa intervalo, gente. Eu tenho um intervalo de terça, tenho um intervalo de quinta, tenho um intervalo de oitava. São distâncias. Quando você ouvir isso, você vai entender. Ele está se referindo à distância da nota que ele está usando como referência até a nota que ele quer alcançar. Ok? Então, vamos lá. Só para relembrar aqui o conceito de oitava, tá? Isso aqui que eu estou mostrando em cima não é uma oitava. São 6 notas seguidas de tonalidades diretas, de Dó para Ré, de Ré para Mi, de Mi para Fá sustenido, ou seja, não passei pela nota principal Fá. Conceito de oitava, 5 tons, 2 semitons. O que são intervalos maiores e intervalos menores? São intervalos que são formados por segunda menor,
que é o intervalo de meio tom entre duas notas. Ou seja, de Dó para Ré bemol, de Sol para Lá bemol. Isso são intervalos de segunda menor. Por que que o intervalo de Dó e Dó sustenido não é uma segunda menor? Porque eu estou falando o mesmo nome de nota. Por exemplo, Dó, Dó sustenido. Eu não mudei o nome da minha nota principal. Então eu não posso dizer que Dó sustenido é a segunda de Dó, porque não é. Ré bemol é a segunda nota de Dó, porque Dó seria a primeira, Ré seria a segunda. Eu sempre vou usar as notas principais como referência para os meus intervalos. Se eu estou em Dó e ando para Dó sustenido, eu andei um intervalo como se fosse de primeira, tá? Mas uma primeira maior. Eu andei no meu intervalo de primeira, porque eu andei entre Dó e Dó sustenido. Quando eu digo que eu ando de Dó para Ré bemol, eu mudei o nome da segunda nota. Tem o mesmo som? Sim, mas o nome da segunda nota é Ré. E Ré é a segunda nota. Então, parece um pouco confuso no início, mas você tem que ter em mente que o nome da nota principal é o que vai pesar se você está classificando o intervalo como primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, nona, 11ª. Você sempre vai contar primeiro o nome da nota principal. E aí depois você vai classificar de acordo com os intervalos que a gente vai aprender aqui. Vamos continuar que vai ficar mais claro. O que seria um intervalo de segunda maior? É quando eu tenho um intervalo de um tom de distância entre duas notas. Por exemplo, entre Dó e Ré, entre Mi e Fá sustenido, entre Lá e Si. Reparem que para ser intervalo de segunda eu tenho que mudar o nome da nota da frente. Eu não posso ter Dó e Dó dobrado sustenido. Não, tem que ser Ré. Ah, eu não posso ter Mi e Mi dobrado sustenido. Não, tem que ser Mi e Fá sustenido. Lá e Si. Isso são diferenças de nomes de notas. Terça menor é quando eu tenho um intervalo de um tom e meio entre as notas. Por exemplo, de Dó para Mi bemol. Eu andei o quê? 3 intervalos, não foi? De Dó para Mi. Dó, Ré, Mi. Só que eu andei só um tom e meio. Eu não andei 2 tons. Se a gente for olhar naquela tabelinha de Dó para Mi, eu tenho 2 tons completos. Mas de Dó para Mi bemol, eu tenho somente um tom e meio. Então, por isso que eu chamo este intervalo de terça menor. Eu estou na minha terça nota, que é o Mi, mas ela está atrás meio tom. Então, por isso que eu digo que ela é um intervalo menor. Terça maior é o intervalo que eu tenho entre duas notas. Aí sim, de Dó para Mi. Tenho exatamente 2 tons, então é um intervalo de terça maior. Sexta menor é um intervalo de 3 tons e 2 semitons entre duas notas. Por exemplo, de Dó para Lá bemol. Se você contar, eu vou ter 3 tons e 2 semitons neste conceito. Ah, por que eu não digo que são 4 tons, então? Porque a gente sempre usa as notas principais para referência. Exemplo, de Dó para Ré, um tom. De Ré para Mi, outro tom. De Mi para Fá, meio tom. De Fá para Sol, um tom. De Sol para Lá bemol, semitom. Intervalo de sexta maior é o que? O intervalo de 4 tons e um semitom entre as notas. Por exemplo, de Dó para Ré, um tom. De Ré para Mi, outro tom. Já temos 2. De Mi para Fá, um semitom. 2 tons e um semitom. De Fá para Sol, mais um tom. E de Sol para Lá,
outro tom, ou seja, tivemos 4 tons e um semitom. E na sétima menor, nós temos 4 tons e 2 semitons. E na sétima maior, nós temos 5 tons e um semitom. Então, gente, esta parte precisa de um pouquinho de prática para você entender de fato. Então, o que eu recomendo a você? Pega aquela tabelinha com as 12 notas musicais que estão lá classificadas, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi. Pega outra tabelinha que também está classificada com os bemóis, Dó, Ré bemol, Ré, Mi bemol, Mi, Fá. E aí você começa a comparar como que se comporta esses intervalos. Ah, se eu vou de Dó para Sol sustenido, quantos tons eu estou andando na minha escala principal? Aí você vai contar, de Dó para Ré um, de Ré para Mi outro, de Mi para Fá, meio tom, de Fá para Sol e de Sol para Sol sustenido. Não vá sair contando só os tons diretos, de Dó para Ré, de Ré para Mi, de Mi para Fá sustenido, de Fá sustenido para Sol sustenido. Não é assim que se classifica intervalo. Intervalo precisa das notas principais como referência. Tá certo? Espero que você tenha conseguido entender esse conteúdo. Assista essa aula mais de uma vez. Pratique até o assunto ficar natural na sua forma de pensar. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.